Nada com esse movimento do meio ambiente. Todos nós queremos promover essas boas causas, mas a verdadeira pergunta é: o quanto estamos ganhando com isso? Estamos fazendo mesmo diferença ou eles só estão tentando ganhar mais poder de vigilância? Você vai ver invasões crescentes na liberdade de expressão. E tem variações interessantes. Na imprensa você pode dizer o que quiser contra o cristianismo, não tem problema. Mas se der um pio contra o islamismo, vai ser massacrado. Nas escolas, falam sobre o islamismo, mas não sobre a Bíblia. Essa é uma experiência política única em toda a história da humanidade. O futuro da humanidade realmente depende do reconhecimento político de todos os direitos inalienáveis e individuais. E é isso que estamos perdendo. Com a desculpa de lutar contra a imigração ilegal, eles usam o argumento de que para exercermos atividades básicas, nós vamos precisar de um cartão de identificação. Seja para conseguir um emprego, seja para alugar um apartamento, para ir ao médico e, por fim, eu acho que vamos usar para ir ao mercado comprar comida. Então você vê que está ficando bem claro isso. Existe um banco de dados de empregados guardado pelo governo federal e eles querem que os empregadores passem todas as pessoas que procuram emprego por esse banco de dados para ter certeza de que eles estão com situação legal no país. Por muitos anos, eu fiquei preocupado com um mundo livre a longo prazo para os meus netos e para os meus filhos. E agora estou preocupado por mim, porque as coisas estão muito aceleradas. Uma das grandes preocupações que eu tenho é se chegarmos ao ponto em que todos estão carregando sua etiqueta RFID, seja na carteira de motorista ou colada no seu casaco, seja lá onde for. Então, para o governo poder colocar as pessoas em uma lista de vigilância, basta ele colocar um leitor RFID em uma mochila, que a pessoa pode se misturar em uma multidão, andar por todo lugar entre os protestantes, numa multidão, numa igreja, numa mesquita, seja lá onde for, que o governo pode automaticamente baixar e guardar as informações dessa pessoa, carregar em um grande banco de dados e dizer: essas pessoas foram vistas na Marcha pela Paz, ou então essas pessoas foram vistas na Convenção Nacional Democrática, qualquer coisa assim. Eu acho que vigilância e tirania, ou vigilância e a perda de liberdade, andam de mãos dadas quando você olha para outras civilizações, outras sociedades ao longo dos anos, percorrendo todo o século XX. Existe essa ligação forte entre autocracia ou despotismo, ou poder governamental excessivo, e, ao mesmo tempo, todo tipo de mecanismo de vigilância, seja polícia secreta, ou cartão de identidade nacional, ou outros tipos de mecanismo que estão sendo criados para ter certeza de que as pessoas estão sendo vigiadas e talvez algo mais traiçoeiro do que ser vigiado. Toda essa vigilância e tecnologia nos deixará mais seguros contra o crime. Não é uma boa ideia monitorar todo mundo e ver o que eles fazem. Mas se esse é o caso, então você deve olhar para trás e dizer: ok, vamos dar uma olhada nos povos mais monitorados e vigiados da história. E que sem dúvida foram os soviéticos, a União Soviética, sob o domínio de Stalin. E os homens que vieram depois dele. Todos os telefonemas poderiam ser escutados. Todas as cartas poderiam ser abertas. Se você desse uma festa na sua casa, não sabia se informantes do governo estavam lá escutando. Afinal de contas, você não tinha nada a esconder, então por que se preocupar? Mas a União Soviética, sob o governo de Stalin, foi o regime mais mortal em toda a história. E sob aquele regime, mesmo com toda a vigilância, 60 milhões de pessoas pereceram. 60 milhões de pessoas foram mortas pelo seu próprio governo, pelo governo que deveria estar protegendo eles. O bandido hoje pode ser a Al-Qaeda e amanhã podem ser os batistas fundamentalistas. O Departamento de Segurança emitiu um relatório que dizia que as pessoas que possuem armas, as pessoas que são anti-aborto, as pessoas que protestam contra os impostos e todos os tipos de americanos são terroristas, incubados. E deveriam ser feitas tentativas para silenciar essas pessoas. O MIAC relatou, o MIAC é um centro de informação do Missouri, que foi um relatório emitido pela Segurança Pública, que na verdade acabou vazando para o público, e ele definia potenciais terroristas domésticos. E o perturbador é que esse relatório do MIAC listava pessoas que poderiam ser seu vizinho, ou até você. Eles listaram pessoas que se preocupavam com assuntos da Constituição, qualquer um que apoiasse Chuck Baldwin, ou Ron Paul,
ou qualquer um que fosse libertário ou constitucionalista, ou seja, pessoas que não eram só republicanas ou democratas. Qualquer pessoa que se preocupasse com a privacidade RFID. Então esse sou eu. É com isso que eu trabalho, com certeza não sou terrorista. Pessoas preocupadas com o aborto e questões ao redor disso, pessoas que quiseram defender seu direito à segunda emenda, que é protegido constitucionalmente, seu direito de ter e carregar armas. Todas essas pessoas foram identificadas como terroristas em potencial. E nesse relatório que iria para a segurança pública, eles avisavam para ficar de olho em nós, para procurar pessoas que tinham essas características. Quanta segurança adicional você recebe tendo tão pouca privacidade? É uma questão fundamental. E é sempre muito fácil falar: eu não ligo. Eu quero que o governo saiba tudo. Apenas mantenha os bandidos longe, mantenha os terroristas longe. Nosso histórico tende a demonstrar que os governos estão reaproveitando informação. Eles buscam a informação com um propósito e usam para outra coisa. A vigilância descontrolada tende, em longo prazo, nos custar mais do que a segurança que ganhamos com ela. Queria saber como definem os bandidos. Sabe, na Alemanha, os bandidos eram os judeus e eles mataram 6 milhões deles. Com que autoridade? Pelo bem comum, foi uma decisão do Estado. O conceito de raça dominante, todas essas ideias foram construindo a lei. E é assim que as pessoas são perseguidas. Descobrem o que elas fazem, denigrem isso, marginalizam elas, aprovam leis contra o que elas fazem e então aplicam as leis. Quando soubemos que o governo e o censo estavam coletando as coordenadas GPS da casa de todo mundo, muitos perguntaram por que precisam disso. Já tem o endereço das ruas, claramente encontram a localização ou o censo nem conseguiria ter chegado aqui em primeiro lugar. Então por que eles precisam de mais isso, que está custando uma enorme quantia? A única explicação que ocorreu para muitos de nós é que eles queriam saber as coordenadas GPS de nossas casas para que pudessem nos classificar. Eu sei que isso parece loucura, mas quando olhamos para o que está acontecendo no Paquistão e no Afeganistão, onde há aviões sem tripulação que podem acertar casas, né? Nós sempre ouvimos histórias de casas que foram alvejadas pelos militares. Tinha um casamento acontecendo em uma casa e aí bombas foram jogadas naquela casa e depois tudo explodiu. Fica, então, um ponto de interrogação. Agora se tornou uma questão se acreditamos ou não no governo. O problema com os governos é que eles são feitos de pessoas. Se não tivessem pessoas, eles seriam bons, mas assim que você dá um pouco de poder para um cara, isso nunca é o bastante. Se torna o mandato dele e é um instinto natural humano acumular mais poder. Um dos grandes problemas dessas tecnologias é que é como colocar uma coleira ao redor do seu pescoço. E aí você pode pensar, mas é alguém em quem realmente eu confio, então qual é o perigo? Mas então essa pessoa em que você confia vai embora e outra pessoa vai ficar com todo o poder. Vimos isso acontecer com todo mundo, vimos acontecer século após século. Pessoas ruins têm essa tendência bizarra de chegar a posições de poder e de autoridade. Olhamos para o que o Hitler foi capaz de fazer com muito pouca tecnologia. Ele conseguiu apontar para indivíduos e destruir um enorme grupo de pessoas que ele decidiu que não gostava. Essa capacidade que ele tinha em 1940 pode ser multiplicada exponencialmente. Você vai poder ver o que podemos fazer hoje. Podemos transformar as pessoas em nada. Você nem precisa matá-la. É só fazer com que não consiga ter acesso a um caixa eletrônico, a não ir ao mercado, a não ir ao médico. Eu acho que o grande quadro e o que temos que pensar como sociedade hoje é que não devemos criar o poder para destruir as nossas vidas e colocar nas mãos de ninguém. Se você confia ou não na atual administração é irrelevante, porque eu acredito que alguém vai aparecer e vai tirar vantagem disso, vai retirar todas as seguranças que nós conseguimos construir e seremos um bando de patinhos. Um dos fundadores do país disse: aqueles que trocariam liberdade por segurança não merecem nenhum dos dois. Alô, John Wilson falando. Tá bom. Por que tem que ir aí? Isso parece estranho. Sem ofensas, mas não sei nada sobre você. Claro, ajudaria. Tá bom. Qual é o endereço?
E quanto tempo vai levar? Entendi. Tá bom. Tchau. O que tá vendo? Uma reunião de emergência? Não. Uma divisão do Departamento de Segurança quer me fazer umas perguntas. Que isso? Pra você? É. Não é uma das suas brincadeiras, não é, Barry? Não mesmo. Até que seria bom. Hilário. Relaxa. Estamos nos Estados Unidos. Depois que isso acabar, vai poder processá-los por estresse e desperdício de tempo. O que a maioria das pessoas não percebe é que por centenas de anos, milhares de pessoas ricas, poderosas e com conhecimento têm trabalhado para criar um governo mundial. Muitas dessas pessoas são americanas, muitas têm as melhores intenções do mundo e muitas estão em posição de poder agora. A cada ano que passa e com cada nova crise, a realidade da América, perdendo o controle de seu próprio destino, fica cada vez mais perto. Eu acredito que todos nós deveríamos ficar preocupados com o governo mundial. Principalmente se você entende aqueles que estão à frente fazendo isso acontecer. Se acontecer, não acredito que vá ser um governo mundial democrático, apesar de algumas organizações que lutam por isso estarem tentando fazer parecer que será assim. Eu acredito que será um governo mundial altamente centralizado, onde se você discordar das autoridades, não vai ter opção. Você vai concordar. Quem discordar vai ser perseguido. Eu não tenho dúvida disso. Vamos perder nosso direito de expressão, vamos perder nosso direito de culto e qualquer outra liberdade que possa imaginar, a menos que você esteja disposto a ficar sob esta autoridade. Eles acreditam que a liberdade não é uma coisa boa no mundo de hoje. Eles acreditam mesmo. Acham que a liberdade leva à anarquia, leva à desunião, à falta de eficiência e por aí vai. E, é claro, também desafia as regras deles. Então, eles querem levar toda a humanidade para um tipo de regimento. Estamos em um ponto da história com dois grupos de pessoas. Aqueles que acreditam no bem da humanidade e defendem a justiça. E o outro lado que nos últimos 800 anos tem tentado destruir qualquer ideia do que significa uma sociedade no conceito de humanidade E nós estamos em um ponto agora na história em que não há segundas, terceiras ou quartas chances. É um tempo que todos têm que tomar uma decisão moral para encontrar justiça, verdade, liberdade, ou seja, o planeta. Ou ficar do outro lado, que é a destruição de todas as nações republicanas e a destruição da vida nesse planeta. Há várias organizações diferentes que surgiram nessa frente, podendo ter uma atuação no aspecto político, econômico ou espiritual do movimento para um único mundo. E essas organizações, eu estou falando das Nações Unidas, o Conselho de Relações Exteriores, a Organização de Bilderberg e outras, mas há aquelas, até na atual administração, que têm um tipo de visão do mundo. Eles querem dirigir os Estados Unidos e o Ocidente na direção da globalização e governo mundial. Se você destruir as barreiras entre os países do mundo, e existe o que eu chamo de máfia. Essa poderosa máfia em cima dos países do mundo. Eles estão vindo através do desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas e com todo tipo de controle para tomar a alma do mundo. Eu cobri 105 reuniões mundiais. Entrevistei presidentes e primeiros ministros. Eu li dezenas de milhares de páginas de documentos. Isso não é ficção. Isso é fato. Muitas dessas sociedades e organizações estão trabalhando juntas. Mas não é apenas uma sociedade secreta que trabalha. A razão para serem tão poderosos e difíceis de destruir é que eles têm políticos do lado deles que se aproveitam da sociedade. Tem membros do parlamento, representantes dos bancos, a realeza, os jornais que, é claro, fazem parte dessa elite e juraram segredo. E é claro que tem governos e organizações que também estão envolvidos nisso, porque todas essas organizações são controladas através do dinheiro. Quando eu finalmente entendi e vi o governo mundial na minha primeira reunião em 1994, primeiro fiquei chocada, fiquei espantada. Por que ninguém estava falando sobre isso? Porque ninguém estava fazendo nada para proteger a soberania dos Estados Unidos. Se olharmos para a fonte desses problemas, vamos ver que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, encontramos um grupo de pessoas relativamente pequeno
Se chama Conselho de Relações Exteriores. O CRE não é muito conhecido de muitos americanos, mas na realidade